O Photoshop possui duas formas de criação de texto. A primeira seria um texto simples e a segunda um texto de parágrafo. Vou passar aqui para vocês como você faz aqui um texto de parágrafo, que basta apenas que você clique em um ponto simples e comece a escrever. Então nós vamos aqui para a barra de ferramentas e você tem aqui esse pequeno T. Você vai dar um clique nele, né, no ícone do texto, e aqui nós entramos na ferramenta de texto. Observe que o cursor ele assume um novo formato. Agora basta que você simplesmente dê um clique na sua tela. A partir daqui ele já mostra alguns caracteres de texto. Aqui eu já posso escrever algum texto. Por exemplo, eu vou escrever texto de teste. Observe que o texto de teste ele é muito pequeno. Eu vou utilizar aqui a lupa para que eu possa aqui ampliar o seu tamanho. Esse aqui é o nosso texto. Volto para a ferramenta de texto e se eu quiser editar esse texto ou colocar uma outra dimensão ou tamanho, basta que eu clique sobre ele e ele entra de novo aqui na edição do seu texto. Para que eu possa ampliar esse texto ou colocar um outro tamanho, eu vou aqui selecionar, como eu faço no editor de texto comum, né? E aqui em cima nós temos aqui as configurações do texto. A sua fonte, o nome da fonte, né? Aqui temos o tamanho, aqui o alinhamento e aqui nesse ponto a cor. Então nós vamos começar aqui alterando a fonte do seu texto. Por exemplo, vou trocar aqui para a fonte Elephant. A fonte Elephant, ela só tem essas duas famílias de fonte. No caso aqui, se eu quiser um itálico, ou se eu quiser mudar o tamanho da fonte, né, por exemplo, 24. Então eu saí aqui de 12 para 14. Veja que o texto está selecionado. Da mesma forma, eu posso mudar o seu alinhamento, centralizado, ou esquerda, ou direita. Né? Posso também mudar aqui a sua cor. Lembre-se sempre que ele tem que estar selecionado para fazer essa alteração. Então aqui eu dou um clique aqui no quadradinho da cor e aqui é só você movimentar aqui o seu tom, o seu cursor, e você altera também aí o tom da cor. Então aqui no quadro da matiz eu posso ter outro matiz de cor. Por exemplo, eu quero um matiz de tom mais verde. E aqui eu já escolho o tom do verde que eu quero, mais claro ou mais escuro. Ou azul, poderia ser mais escuro ou mais claro. Eu dou OK e aqui nós temos o nosso texto simples, um texto de ponto, né? Já construído. Se eu quiser movimentar esse texto, basta que eu vá aqui para a ferramenta mover e aqui eu posso movimentar o meu texto. Observe que o texto ele funciona, ele tem as mesmas características de uma imagem, um objeto simples no Photoshop. Ele possui essas alças e você pode também alterar aqui o seu texto através dessas alças, né? Lembre-se sempre de manter o Shift pressionado para que você não tenha aí a distorção do seu texto. Então, pressiona o Shift, clica numa alça e aqui eu consigo ampliar ou reduzir o meu texto. Finalizado aí o dimensionamento, você dá um Enter, né? E esse aí é o nosso texto. Um outro tipo de texto que nós vamos ver também é o texto de parágrafo. Então você tem aqui, você dá um clique aqui na ferramenta texto, você vai dar dois cliques, um num ponto, mantém pressionado o cursor e solta. Ele cria um parágrafo de texto, onde você tem aí já um texto padrão, né? É o mesmo texto anterior que eu havia configurado. Se eu voltar aqui para a ferramenta de texto, observe que ele mostra aí o seu quadro de texto tracejado. A diferença para o texto simples é que
Texto de parágrafo, você consegue movimentar todo o parágrafo simplesmente utilizando aqui o cursor. Então é um bloco de texto em que você pode configurar esse texto simplesmente movimentando as alças da sua caixa de texto. Então utilize esse tipo de configuração de texto apenas se você tiver uma grande quantidade de texto. Da mesma forma que o texto comum, você pode alterar as cores desse texto. Por exemplo, eu quero alterar apenas a cor desse texto selecionado. Clico, arrasto e solto. Vou até o quadro de cor e aqui eu posso trocar o matiz e a cor do meu texto. Ok. Posso também alterar a sua dimensão, a sua fonte também, né? E posso alterar também a sua dimensão por aqui. A diferença justamente importante aí desse texto de parágrafo em relação ao texto anterior, simples, é que você só pode alterar mesmo sua dimensão através da seleção e alterando pelo quadro de dimensionamento, né, da sua área aí de configuração. Você também pode alterar o seu texto utilizando o botão Shift. Você clica, arrasta e solta. E ele também aí altera a dimensão do seu texto, né? Depois você dá um Enter e aí nós temos o seu texto alterado. Mas para isso, lembre-se de estar fora da ferramenta texto, para que você possa aí fazer a sua alteração. Porque se você estiver dentro da ferramenta texto, você só vai realmente configurar os elementos da caixa, né? Diferente de você estar fora da caixa. No caso, você vai estar na ferramenta Mover, pressiona o Shift, clica, arrasta e solta. E quando você está dentro da caixa, utilizando a ferramenta texto, você pode também aí alterar as dimensões do seu texto. Um texto específico, por exemplo. Então aqui eu já posso alterar o tipo de texto e também a sua cor, né? Então essas são as duas ferramentas de texto. O texto simples, um texto simplesmente marcando um ponto, e o texto de parágrafo, em que eu tenho que fazer uma caixa de texto através de 2 pontos.